Capítulo 14. Perdão, inclusive a Deus. Blasfêmia pode ser seu primeiro pensamento ao ler o título deste capítulo. Pare por um instante a leitura deste parágrafo. Busque uma ou mais respostas para a seguinte questão: em quais aspectos você precisa perdoar Deus? Veja bem, não estamos falando em pedir perdão a Deus. Estamos, nesse momento, suscitando a questão perdoar Deus. Com o olhar ao longe, demore-se um pouco dentro dos seus próprios sentimentos. Não tenha pressa em avançar a leitura. Antes de identificar com sinceridade pelo menos um ponto em que você se sente ou se sentiu magoado com Deus, considerando-o culpado por certas infelicidades ou dificuldades. No dia 1º de maio de 1977, minha avó paterna faleceu em consequência de um AVC. Que eu me lembre, era a primeira vez que eu participava de um velório. Recordo-me nitidamente do caixão na sala de minha casa. Meus pais muito tristes, tios e primos chegando de outras cidades. Bom, creio que descrever o clima de um velório seja desnecessário. O fato é que na cabeceira do caixão de minha avó encontrava-se sentada uma vizinha de nossa casa, conhecida como Dona Maria Portuguesa. Olhando meus olhos arregalados, chamou-me para junto dela e me disse bem baixinho, como que sussurrando ao meu ouvido: "A vovó está dormindo." Lembro-me de ter olhado para ela e dito: "Não, ela morreu." Segurando o riso ao ouvir minha afirmação, fez então uma fisionomia consternada e finalmente sentenciou: Deus levou a vovó embora." Ao ouvir aquela revelação brutal, levantei os olhos e, fitando o rosto desolado de meu pai, que faria aniversário no dia seguinte, dia em que foi enterrada, explodi por dentro, num acesso de fúria, com raiva desse Deus chato que leva embora quem amamos e nos deixa chorando. Naquele dia, eu não amava mais a Deus, e olhando o crucifixo prateado à cabeceira do caixão, tive vontade de lhe mostrar a língua. Eu estava então com 5 anos de idade. Todo esse sentimento de raiva e desprezo, mesclado por uma pitada de medo do poder celestial, foi suscitado por uma frase corriqueira: Deus levou. Em muitos momentos de nossa vida, é necessário dobrarmos a atenção para certos pensamentos e expressões que, justamente por se enquadrarem como comuns, seus efeitos colaterais passam desapercebidos. Ao conversar comigo, seu intuito era me confortar, mas o resultado foi totalmente inverso. Por ocasião de minha primeira comunhão, no dia anterior realizei minha primeira confissão. Ao me ajoelhar no confessionário, minha primeira declaração foi: Padre, perdoe-me, pois eu cometi um pecado mortal. Eu não amo Deus sobre todas as coisas, pois ele matou minha avó. Isso aconteceu em novembro de 1981. Durante todo esse tempo, levei uma vida normal, mas ao ser levado diante da presença de Deus, imediatamente aquela mágoa aflorou, e graças às sábias palavras do padre, me reconciliei com Deus naquela tarde de sábado. Muito feliz, na manhã do dia seguinte, domingo, 8 de novembro, recebi minha primeira comunhão, selando minha eterna
e infrangível amizade com Deus, reconhecendo a perfeição de Deus. Por vezes, nosso viver se assemelha ao livro dos Salmos do Antigo Testamento. Observando tal livro, percebemos a alternância entre salmos de louvor e salmos de dor, salmos que expressam o sentimento de abandono, de dúvida, e salmos que afirmam a confiança de que Deus é perfeito e não falha. O escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, 1749 a 1836, expressou: creio em Deus. Esta é uma palavra bela, louvável, mas reconhecê-lo, onde e como se revela, eis a verdadeira beatitude sobre a terra. Independente de sermos religiosos, podemos afirmar que aqui estamos por vontade de Deus, e procurar identificar-se com sua vontade constitui-se o verdadeiro sentido da vida. Na oração do Pai Nosso, assim afirmamos: seja feita a vossa vontade. As dores nascem quando fixamos a mente no trecho venha a nós o vosso reino, no sentido de realizar preferencialmente as nossas vontades. Experimente assistir ao filme Todo-Poderoso com Jim Carrey. Embora seja uma divertida comédia, trata do assunto com muita propriedade e profundidade. Confira. Recebi esta interessante história via e-mail e gostaria muito de compartilhá-la com todos quanto puder. Nela está expressa a importante dádiva de reconhecermos que uma folha não cai da árvore sem que seja a vontade do Pai. Em primeira e última análise, significa que nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Portanto, mesmo em uma situação de dor extrema, existe a vontade de Deus. Não no sofrimento, mas no aprendizado que hoje está sendo obtido através deste aparente sofrimento. Havia numa cidade 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira olhou o vale e disse: quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram, e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas para serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir e nem entender sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num cocho de animais, coberta por feno. A segunda virou um barco de pesca, carregando peixes e pessoas diariamente. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou sendo cortada em grossas vigas e abandonada num depósito. E todas as 3 se perguntaram tristes: por que tem que ser assim? Mas numa noite cheia de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu filho recém-nascido naquele cocho de animais. E, de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro que a humanidade pode receber. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que, viajando com seus amigos,
disse ao mar revolto: sossegai. E o mar obedeceu. Então ela compreendeu que estava carregando o Rei de todos os reinos. Tempos mais tarde, num dia conturbado e triste, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela, pois fora condenado à morte, embora inocente. Logo, sentiu-se horrível e cruel. Mas 3 dias depois, o mundo vibrou de alegria e esperança. Então, a terceira árvore entendeu que o homem havia sido pregado nela para a redenção da humanidade e que as pessoas se lembrariam de Deus e de Cristo ao olharem para ela. As árvores tinham seus sonhos, mas as realizações foram 1000 vezes melhores e muito mais sábias do que elas haviam aspirado. Portanto, se não souber o porquê de tudo, se todas as coisas ou algo parecem em desacordo com seus sonhos mais justos, sossegue, espere e não se esqueça. Deus sabe o que faz. Um sonho nunca é perdido. Apenas tem o tempo certo de Deus para cumpri-lo. Vivenciando o perdão a Deus. Ainda que não verbalizado, certamente existiram pensamentos de crítica ou cobrança destinados a Deus. Mesmo sem a existência de um rompimento definitivo ou temporário com Deus, existiram momentos ao longo de nossa vida em que, vivenciando tais dores, severamente cobramos uma atuação mais evidente de Deus ou desafiamos sua existência e poder. Passada essa fase, continuamos crendo nele, porém magoados. Reconhecer essa mágoa, como em qualquer outro caso, é fundamental para poder removê-la. Qual a imagem que você possui de Deus? Você já se sentiu magoado com Deus alguma vez? Quando foi? Você já duvidou da existência de Deus alguma vez? Complete as seguintes frases. Eu achava que se ele existisse realmente, não teria acontecido. Se Deus existe e é poderoso, eu não acho justo. Eu gostaria que ele tivesse. E também gostaria que ele não tivesse. O momento de maior desespero em que me sentia abandonado por ele foi quando. Já chegou a pensar que era castigo de Deus? Mas nesse momento, eu convido você a se reconciliar com Deus. Eu perdoo Deus pelas vezes em que me senti desamparado. Eu perdoo Deus pelas deficiências físicas com as quais nasci. Eu perdoo Deus por não poder gerar filhos. Eu perdoo Deus pelas vezes em que estive desempregado. Eu perdoo Deus pelas vezes em que sofri violência. Eu perdoo Deus pelas vezes em que passei necessidades materiais. Eu perdoo Deus pelas vezes em que perdi tudo o que eu tinha. Eu perdoo Deus pela pobreza em que vivi. Eu perdoo Deus
por ter sido abandonado por meu cônjuge. Eu perdoo Deus por ter sido vítima de erro médico. Eu perdoo Deus pelas doenças que assolaram minha família. Eu perdoo Deus pela morte de cada um daqueles que tanto amei. Eu perdoo Deus e o absolvo de todas as dificuldades que atravessei e não senti a sua presença. Pela sensação de abandono, desespero e dor, eu o perdoo. Também peço o perdão de Deus pelas inúmeras vezes em que o considerei culpado pelas dificuldades de meu dia a dia, achando que era um castigo. Peço e recebo com gratidão esse perdão libertador. Peço e concedo com serenidade esse perdão libertador. Medite os versículos 38 e 39 do capítulo 8 de Romanos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus.